Bom dia para todo mundo que nos assiste, que nos ouve. É com satisfação que a gente fala do nosso projeto piloto, eu acho isso, né? Todo mundo está aqui para construir junto esse novo trabalho que a gente está desenvolvendo. E hoje a gente vai gravar o nosso primeiro podcast. E para esse primeiro podcast a gente decidiu chamar, acho que ao longo da temporada a gente vai desenvolvendo ao longo disso, né? Mas hoje a gente começa com 4 profissionais da Canoeste para a gente tentar entender como funciona o portfólio da Canoeste, os serviços, as demandas, o porquê que cada departamento surgiu, né? De acordo com as demandas dos nossos produtores e tudo mais. E aí eu queria apresentar todo mundo, já me apresentando. Eu sou o Almir, trabalho na Canoeste já há 19 anos, sou gestor corporativo aqui. E para esse bate-papo, para a gente começar, eu convido então o Juliano. Eu gostaria que você se apresentasse, Juliano. Bom dia, é uma honra participar desse primeiro podcast aqui, esse piloto. Eu sou gestor jurídico da Canoeste, trabalho aqui há 24 para 25 anos já, gerindo um departamento que inicialmente foi voltado para as seções administrativas da entidade e posteriormente foi sendo aberto para atendimento dos associados naquilo que a sua produção agrícola precisava, né? O outro é o Fábio. Bom dia a todos, bom dia a todos que nos ouvem. Estou na Canoeste vai fazer 10 anos, fico na parte ambiental, parte de tecnologia. Então são esses 2 departamentos que a gente no dia a dia vai tocando aí o trabalho. E agora recentemente também na área de sustentabilidade com certificação em boas práticas. E a Alessandra. Olá, é um prazer estar aqui hoje. Eu sou engenheira agrônoma, sou responsável pela área técnica da Canoeste, trabalho aqui desde 2013 E aí, seu departamento, Lê? O meu departamento, hoje nós somos em 12 agrônomos, eu trabalho na coordenação. Esses 12 agrônomos são distribuídos em 13 regionais e o que a gente faz principalmente é acompanhar o processo de produção de cana, desde a formação do canavial até a colheita dessa lavoura. Bacana. Então aqui a gente tem... vamos tentar separar nas áreas. Volto a falar, é o primeiro podcast, tá, pessoal? Só cabe 4. Com certeza nos outros a gente teremos outros profissionais aqui. A gente tem uma área macro, a minha, que a gente pode falar um pouquinho de diversas áreas aí. Tem a área agronômica, a área da Alessandra. A área ambiental, que é a área do Fábio. E a área jurídica, que é a área do Juliano. E a proposta desse bate-papo é justamente tentar desenrolar alguns assuntos para que nossos associados possam entender até onde nossos trabalhos vão e até onde a gente chega, né? E como a gente está presente no dia a dia operacional dele no campo. Não só no campo, né? Politicamente falando, entre outras esferas também. E aí, para começar esse bate-papo, eu acho que a Alessandra pediu para não ser a primeira, porque ela tá tensa. Vamos começar com o Juliano, então. Valeu, Ju? Muito bem. Ô, Ju, falando um pouco de jurídico aí, eu tava pensando, a gente tava batendo um papo com o Fábio aqui na hora que a gente tava começando. Quando começou essa história do direito voltada para a área agrícola, quando foi essa demanda, a maior aceleração? Porque hoje a gente vê que é uma área bem demandada, né? Vamos falar especificamente da área do setor canavieiro, tá? A gente sabe que até 1998 o setor canavieiro era regulamentado, ou seja, o governo controlava as ações para onde o fornecedor de cana, que é o nosso associado, entregava a cana, quanto que ele entregava, quanto que ele recebia, era uma tabela de preço, quanto que ia para o estoque, isso aí. Então, o governo tinha o controle de todas essas ações. Então, o jurídico da Canoeste servia mais para controlar essas ações do governo e verificar, auxiliar a Canoeste nos embates entre os seus associados e as unidades industriais, né? Quando tinha algum excesso, basicamente isso. Após o setor não ser desregulamentado, em 98, ou seja, o canavieiro ficou no setor privado, ou seja, ele era dono das suas próprias ações. Ele tinha que escolher para quem ele ia vender, discutir valores, lógico que tinha com secana para auxiliá-lo, né? Mas ele caiu de um segmento que era altamente regulamentado e controlado pelo governo no setor privado, do dia para a noite. E o jurídico, nesse caso, veio auxiliar
de forma a fazer o contrato adequadamente, negociar correto com o industrial, verificar se os contratos que as unidades industriais ofertavam ao seu fornecedor de cana e associado à Canoeste eram corretos. E basicamente isso. E mais algumas outras coisas foram surgindo por demandas, questões ambientais, as questões ambientais que existem no Brasil desde a década de 70, mas ela começou a ser fiscalizada e cobrada na área rural a partir do final da década de 90 do século passado. E o governo de então, e alguns próximos, decidiram fazer essas cobranças da legislação ambiental não através de uma educação, mas sim do comando e controle. O que é o comando e controle? Fiscalização e multa. Tá? E isso causou um caos muito grande naquela época para quem plantava cana-de-açúcar e outras culturas em geral. Então, os associados resolveram, olha, a gente precisa de um apoio também do jurídico nessas questões para nos auxiliar. O que podemos fazer, o que não devemos fazer. Se fizermos, como que a gente pode, como podemos nos defender? E aí o jurídico foi entrando, além da questão comercial, contratual, também nessas questões ambientais, orientando eles que podia ser feito, o que não podia ser feito, e quando eles eram multados ou autuados, a gente também fazia as defesas. Acompanhava eles junto ao Ministério Público, junto às delegacias de polícia, que algumas ações praticadas historicamente foram sendo consideradas crimes, porque teve uma lei em 1998, que criminalizou condutas. Por exemplo, ele plantava cana numa área próxima a um curso d'água. Isso não era um crime. A partir de 98, 99 passou a ser crime. Então ele respondia, além para uma multa simples, também respondia para um crime ambiental. E isso causou esse pânico, e o jurídico também, além das questões que eu falei há pouco, também auxiliou das questões ambientais. E assim está até hoje. Hoje a gente, lógico, tinha as questões das queimadas também, que eram proibidas, ora permitidas, ora proibidas, ora permitidas, ora tinha ação civil pública, Ministério Público, então a gente defendia essas questões que eram meramente ambientais. E hoje, tanto é que um dos motivos de ter um departamento ambiental técnico foi para dar o apoio jurídico nesse sentido. E hoje o departamento ambiental já anda sozinho. E uma coisa que é bom deixar bem claro, o departamento jurídico ele não trabalha nada sozinho, tem vários departamentos, tem o ambiental, tem o geotecnologia, tem o técnico, o agronômico, e todas as questões dos nossos associados é multidisciplinar. Eu preciso sempre, o jurídico precisa sempre do técnico agronômico para auxiliar nas discussões com a usina, se está certo, se está errado, questão de cana, produtividade, precisa do ambiental para fazer análise no campo, se realmente que o associado está errado, está equivocado, ele está correto. Então a gente tem departamentos aqui na entidade, só que esses departamentos são transversais, ligados transversalmente. Eles conversam e falam sempre nos assuntos voltados ao departamento jurídico. É legal se a gente parar para pensar em construir uma linha do tempo, né? E é muito legal a gente ver como a Canoeste, de certa forma, com a desregulamentação em 98 e 99, quando veio a portaria da Zélia Cardoso, que desregulamenta o setor e literalmente fala, agora vocês andam com as próprias pernas e o mercado se regula, aparece um monte de demanda que até então os produtores de cana não tinham, porque, querendo ou não, eles andavam num padrão estándar, né? Num padrãozão, seja de negociação, de comercialização, de custo de produção, que o custo, na verdade, era publicado mensalmente e tudo mais, para determinar o valor que ia receber de tonelada de cana. E aí que a gente vê como, literalmente, o mercado se regula e a necessidade faz a hora. Porque com o mercado se regulando, começa a aparecer outras necessidades. E aí acaba tendo outras oportunidades, já que com o mercado se regulando, a produtividade passa a ser uma questão. Se você não produzir bem, se não tiver um resultado operacional bacana, começa a impactar bastante na eficiência do... E o diferencial foi legal ver a evolução da Canoeste, com o que o Juliano comentou aí, que veio lá de trás, uma mudança do cenário, e como a Canoeste conseguiu se adaptar, né? Como que ela veio investindo aí com o produtor... em corpo técnico, em estrutura, justamente para atender essas necessidades do produtor. É até engraçado, não é engraçado, é interessante porque essa adaptação ela veio sob socorro e pedido do próprio fornecedor associado. Que aí ele começou a entender as regras do mercado e falou, olha, vocês me auxiliam para mim acompanhar o mercado, senão eu fico fora dessa operação. E hoje, por exemplo, a gente continua no jurídico especificamente fazendo esses trabalhos de defesa, orientação, mas hoje mais de orientação
E a gente pega a legislação que sai hoje diariamente, que afeta a atividade dele, e passa. Alessandra, passa para a turma do técnico aí, porque mudou uma norma que vai impactar aqui. Pega o pessoal no meio e fala, olha, Fábio, passa para a turma. Nossa, aí que vai impactar um pouco. Saiu uma norma jurídica ontem, por exemplo, que prorrogou o PRA, que é o Programa de Regulação Ambiental, ontem. A gente já se comunica para a gente poder dar o pronto auxílio e informar ao nosso associado que ele tem que se adaptar a isso e tem um prazo para prorrogar. Então, hoje a gente trabalha, na verdade, de forma preventiva e orientando ele os passos futuros. É lógico, e não deixando de lado também quando ele é demandado diretamente pelo governo, né? Olê, a gente está falando agora da questão da evolução, né? E a gente também tem um negócio bacana que mudou ao longo do tempo, que foi desde o sistema de colheita, né, que Sim. veio com a parte da queimada que o Juliano falou, e a gente vê a necessidade do produtor se adaptar. Se adaptar em diversas formas. Na questão agronômica, como você vê essa evolução? Por exemplo, eu imagino, não sou agrônomo, mas a gente percebe que muda muito a questão de manejo, de praga, entre outras coisas que envolve isso. E como que vocês aqui na Canoeste foram se transformando para atender essas estruturas aí? Ao longo do tempo a gente foi se adaptando e sempre trabalhando com orientação, né, para que esse associado consiga, como vocês dissem, né, o foco é a produtividade, é esse produtor ser mais eficiente, é ele produzir mais com custos menores. Como você disse, um fato que ele teve que se adaptar foi com a colheita, porque hoje, praticamente no estado de São Paulo, o Juliano sabe disso, 100% da colheita é mecânica. Então, com esse advento da colhedora, da máquina, ele teve que se adaptar a manejos nutricionais, a manejos de variedades, a manejos de praga. E aí que entra a Canoeste. A gente dá todo o suporte, dá todo o subsídio para que esse produtor consiga ser eficiente e consiga produzir da melhor forma possível. É papel nosso essa orientação e essas recomendações, né? Fazer essas recomendações. É que a parte agronômica, a gente, numa visão muito simplista, ela acaba por ser um pouco complexa, porque é como se fosse a medicina, né? Tem o cardiologista, tem o nefrologista, e a parte agronômica tem todas essas multi-áreas, né? Sim. E é engraçado como o próprio departamento técnico, ele tem essa divisão de áreas, porque com 12 agrônomos, 13 pessoas na equipe técnica, como é importante ter essa multidisciplina e como cada um tem talvez seu papel ali dentro, né? O seu papel, dentro. como aquele ali é mais direcionado para nutrição e como dar suporte para todo mundo. Isso, por isso que eu quis dizer no começo que a Canoeste ela trabalha com 12 agrônomos, né? Então ela tem essa capacidade de fazer essas orientações da melhor forma possível. Eu quis citar que a principal mudança que ocorreu no setor foi a colheita mecanizada, né? A gente saiu da colheita manual para a colheita crua. E o Juliano bem acompanhou desde 2007 Isso. lá o fim das queimadas. E né? aí, com essa 2010, mudança, 2000, né? aconteceu várias coisas, né? Principalmente na área de pragas, na área de variedades, na área de plantas daninhas. E a gente tem esse pessoal treinado, esse pessoal capacitado, sempre para acompanhar isso ao longo do tempo e dar as melhores recomendações, os melhores suportes técnicos. É bacana. E aí envolve também uma outra parte, né? Você vê, é difícil porque a gente fala sempre com o produtor, mas todas as vezes que a gente vai falar com a sociedade, é difícil ela entender o processo de produção de cana e como essa visão dessa estrutura que o setor tem, às vezes é distante do dia a dia da comunidade, né? E isso é importante. Às vezes o nosso produtor, ele realmente tem acesso a tudo isso, mas a comunidade às vezes não entende como esse trabalho é tecnificado e tem uma tecnologia embutida nisso que vai além do imaginável da grande maioria, né? A gente, só para eu complementar, agronomicamente, a gente tem que
que citar que hoje o principal desafio do setor na área agronômica é produzir mais, né? A gente meio que está estagnado, a gente passou por 2 safras bem complexas aí, que foi 21 e 22, agora provavelmente vai ser uma safra de recuperação para nós, que é a 23, mas o nosso grande desafio é aumentar essa produção, a gente tem que aumentar eficiências. Mas imagina também, em menos de 20 anos, mudou 100% o método de colheita. Que perdurou de 1532 até 1999. Vamos parar pra pensar como que era queima, né? A utilização da queima na colheita. E de novo, essa foi a principal mudança e até hoje a gente convive com isso, é ótimo, foi ótima essa mudança, mas a gente não pode negar que a gente teve muitos impactos, né? E a gente tem que trabalhar. Então, o setor está pagando um pedágio, áreas. na verdade, Exatamente. por conta dessa mudança brusca do método de produção de colheita, né? O diferencial também ainda impacta no aumento de produção sem aumento de exploração de áreas. Exatamente, está estagnado isso. Porque a gente tem ainda a preservação das matas, que a gente não faz nenhuma ação de desmatamento ilegal, e aumento de produção sem entrar nessas áreas de vegetação nativa, né? Na verdade, Fábio, nós tivemos, uma perda de área agrícola plantada de cana. Por quê? Porque era comum, até meados de 1998, plantio de cana e qualquer outra cultura, pasto, soja, milho, amendoim e assim vai, até as beiradas dos cursos d'água, até as beiradas nascentes. Por quê? Porque não tinha fiscalização, não existia uma lei específica para isso. A lei ela existia, mas não tinha educação. E essas áreas que tinham plantio até a beirada do curso d'água eram assim há 100 anos, desde quando abriu a fazenda, tá? E quando começou a ter, lembra aquela fiscalização, comando e controle por parte do governo contra os fornecedores, eles tiveram que abandonar essas áreas e reflorestar. Ao passo que a gente tem números aqui, só o setor sucroenergético do estado de São Paulo reflorestou e abandonou mais de 240 mil hectares de matas ciliares, que não era mata ciliar, era de plantio, que viraram matas ciliares. Então teve uma perda de área produtiva por conta da lei ambiental, a questão ambiental. E mesmo assim, tivemos que o setor manter a produtividade e tudo mais. E o Almir falou uma coisa aqui que é interessante, que eu vejo sempre também nas palestras que a gente faz aí e nas conversas, que nós temos profissionais da Canoeste, que é o diferencial, que voltados para a cana-de-açúcar, né? Para o produtor rural. E são altamente tecnificados Sim. e sabem o que fazem. É diferente de um profissional do mercado, que ele atende todos os segmentos. Uma consultoria multidisciplina. Não consegue fazer que os profissionais da Canoeste, que são voltados exclusivamente para a cana-de-açúcar, tenham capacidade. Com foco em produtor. Em produtor rural. A gente pega a área ambiental, a gente tem N parceiros ambientais que vêm oferecer, às vezes, serviços aqui para produtores. E a gente vê que esse pessoal é bom, mas não tem a tecnificação igual tem, por exemplo, um Fábio, que só faz isso para o pessoal de produtor rural de cana-de-açúcar e está em contato com os órgãos ambientais, está bem alinhado. Você pega na área, você falou agora, na tua área muito tecnificada de cana-de-açúcar, que tem vários profissionais. Na área do direito, a gente começou aqui, eram 2 advogados, foi para 3, 4, e hoje a gente teve que contratar um escritório terceiro, que são mais de 10 com diferentes especialidades na área, para atender especificamente as nuances do produtor rural de cana-de-açúcar. Então, é uma consultoria que no mercado não tem, entre aspas. A entidade, a Canoeste é uma entidade significativa, mas hoje ela faz uma consultoria e uma assessoria que no setor privado não tem. Esse comparativo é muito bacana, porque esses dias atrás a gente recebeu um time de uma outra instituição aqui, e a gente foi passear pelas nossas estruturas, mostrar o nosso tipo de serviço, etc e tal, e eles brincaram e falaram assim, nossa, quando ouve falar associação, a gente tem uma imagem que a gente vai encontrar um tipo de empresa, e aí na hora que a gente entra aqui na Canoeste e vê que é uma associação, parece que é uma empresa multinacional que focada em resultado. Que, na verdade, embora nós somos uma associação, a gente, além de ser focado em resultado, a gente é antenado a tudo que precisa ser melhorado. Então, assim, veja, nós passamos pela transição lá de 99, da desregulamentação. Hoje, o mundo fala em sustentabilidade. O mundo fala.
como que a gente não vai entrar nesse canal e começar a disponibilizar esse tipo de material, esse tipo de estrutura, esse tipo de plataforma para os associados da Canoeste que precisam desse serviço, né? Então, é dessa forma que a gente faz o nosso trabalho e faz com que, na verdade, cada vez mais a gente fique essencial para o produtor de cana, porque tudo que ele precisa lá fora, ele vai encontrar aqui dentro da melhor qualidade possível. A gente não vende bandeira, a gente entrega a solução, né? Seja ela caro ou barata, a gente entrega a solução. Isso. Eu acho que esse é o grande. Você percebe hoje esse novo projeto que a Canoeste está fazendo hoje, que é licenciar os seus associados pela certificação Bom Sucro. Isso é muito difícil. Uma consultoria de mercado, um pequeno, um médio, por exemplo, não vai ter condições de fazer porque é caro isso no mercado. Ao passo que estando associado, ele consegue fazer e com uma orientação de vários profissionais. E isso é um diferencial, na verdade, né? É aí que entra também, mais uma vez, a multidisciplinariedade das áreas. Porque até para a certificação, para as boas práticas, a gente está contando com o apoio da parte agronômica, dos agrônomos que estão no campo, fazendo verificações de uso de agrotóxico, uso de óleo diesel. Fica um pouco também da parte jurídica, que tem muita questão trabalhista, questão de leis ambientais, NR31. Parte ambiental, que é a parte de verificação também das áreas de preservação permanente, a situação das áreas. Parte de geotecnologia, que nós começamos com o CAR lá em 2012. Então você vê que, como a gente comentou no começo, para quase todo tipo de serviço que a gente desenvolve aqui dentro, todas as áreas sempre são utilizadas, né? Não é uma pessoa só que... Mas você tem noção da soma de todos esses coeficientes? Que valor... Uma contratação no mercado. Mas o valor intelectual de todas essas áreas juntos, não tem um profissional que consiga entregar isso. Não existe no Brasil, não tem. Então é muito legal, porque como soma? A gente fez uma brincadeira esses dias atrás, até com o departamento da Alessandra, tipo assim, querendo ou não, a gente identificava, tem lá 12. Esse aqui, ele atende o geral, mas o foco dele é nutrição, hein? Esse aqui gosta mais de nutrição, é algo que ele se dedica porque é um assunto que... O outro tem um foco mais voltado para manejo, e assim vai, né, Lê? E aí como isso faz com que o grupo inteiro tenha todas as áreas do melhor. Exatamente. E nós esquecemos também que nós estamos falando aqui do técnico, do ambiental, do jurídico, da gestão, mas tem o departamento de comunicação que ativo ainda, que sem comunicar esse monte de coisa que é feito para os associados, não funciona. Hoje muda a comunicação. Tem o departamento de tecnologia de informação que transforma esses sistemas, dá suporte para todo mundo. Então tem vários outros atores aí envolvidos na entidade que tem que ser levados em consideração e falar a diretoria que trabalha de forma política aí, que a gente é um trabalho muito grande de sucessão de forma política também feito junto aos acho que, órgãos públicos aí. No desenrolar desses episódios aí, dessa temporada, acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho com todo mundo e entender um pouco também de cada profissão. Acho que se bobear vai ser até um assunto vocacional para as pessoas entenderem como funcionam todas as profissões no mundo agro, que acho que é algo que está tão em alta, né, nesse momento. Nos próximos episódios a gente pode trazer também um agrônomo, porque ele tem que relatar aqui o que ele faz, né? Porque eu disse, o agrônomo, ele acompanha todo o processo de produção de cana, desde do plantio até a colheita. É bom que ele fale como que é o dia a dia dele, para que a pessoa, quem está assistindo, tenha conhecimento desse trabalho, que é um trabalho muito interessante. Ô Fábio, aproveitar que a gente estava falando um pouquinho desse negócio de sustentabilidade aí, que está pegando, que é a nova onda, né? A gente leu até uma matéria esses dias, que a nova onda da economia é o mercado verde mesmo, indendente dos outros segmentos. Temos assuntos aí de ambiental e sustentabilidade até para mais um bom tempo. Mais 30 anos aí, né? Vamos lembrar e fazer uma retrospectiva de como surgiu a história da questão da sustentabilidade dentro da Canoeste. Por que a gente começou, né? Então, se a gente parar para pensar lá atrás, quando a gente começou por que a gente não começou antes e por que a gente começou agora? No fundo, é porque a gente precisava criar uma estrutura robusta para a hora que começasse realmente já fazer lá
Os ovos. Nós começamos lá atrás e viemos crescendo, né? Começamos, faz 10 anos que eu tô aqui, como o Juliano mencionou, o departamento começou de uma maneira muito singela e conforme a demanda foi aumentando, a necessidade dos produtores, a gente foi crescendo. E nesse crescer foi feito um trabalho também bastante interessante interno, né? Nossa lição de casa acho que a gente fez muito bem de criar ferramentas, de criar informações, banco de dados, para que a gente formasse esse banco e esse banco possibilitou que a gente acessasse diversos trabalhos. Um deles é o monitoramento de incêndio, que a gente sabe que não é simplesmente comprar uma ferramenta de monitoramento, você precisa ter todo o banco de dados que você consegue imputar dentro desse sistema, para que esse sistema funcione. E a gente sabe aí, mesmo com esse banco de dados, quando a gente começou lá em 2017, a implementação do sistema, o primeiro ano a gente funcionou de uma forma piloto e fomos buscando informações. A equipe agronômica participou, a equipe jurídica participou, você participou também, Almir. E foi bem legal. E a gente chegou na parte de sustentabilidade que você me pontuou, que é a parte da necessidade do produtor estar buscando certificações, a gente ter esse banco de dados. E a hora que a gente acessou esse trabalho de certificações, uma grande parte aí que é demandado para certificação, a gente já tinha construído, que é essa parte desse banco de dados. Eu só queria lembrar também que que foi na verdade, o gatilho desse banco de dados monstruoso, quando a gente aceitou o desafio de fazer todos os CAR, Cadastro Ambiental Rural, dos nossos associados. Isso na época era uma lei nova, 2012, do Código Florestal, e tinha que fazer georreferenciados, uma certa dificuldade. Nós não tínhamos essa estrutura toda, mas a gente tinha material humano para fazer. Teve uma certa resistência, mas a gente aceitou o desafio e fez mais de 3.000 CARs no estado de São Paulo. Eu acho que é a entidade que mais fez CAR no estado de São Paulo. Eu me lembro que na época, só para Foi uma loucura, porque agrônomos envolvidos, advogados envolvidos, TI envolvida, tudo e outras organizações falavam assim, vocês estão loucos de assumir essa responsabilidade. Montou-se uma estação de trabalho. Estação de trabalho gigantesca. Legal. E isso foi o pontapé inicial de montar um enorme banco de dados. Quando nem se falava em LGPD, né? Não. A gente montou um banco de dados, criou uma estrutura de segurança da informação, quando não existia LGPD ainda, porque era acesso de informações sigilosas do produtor rural. E ele veio, entregou, a gente fez esse trabalho, fomos fazendo há um tempo, e isso propiciou um banco de dados fantástico que deu start a todo que, na verdade, foi a nossa poupança para desenvolver todos os outros trabalhos. E hoje a gente tem capacidade para fazer com mais facilidade a sustentabilidade, os relatórios desses associados. Por quê? Porque não é um trabalho que começou do dia para a noite, começou em 2012, e nós estamos em 2023. E ele todo ano ele vem, não para, né? Então você acessa ele toda vez, né? Precisa fazer uma atualização de cadastro, acessa o banco de dados. Precisa atualizar o CAR, acessa o banco de dados. Até mesmo porque a informação ela só tem valor quando ela é conjugada e pensada, né? Se a gente só tiver o dado e não tiver quem une essas coisas, porque a informação ela vem de todas as áreas para aquele mesmo banco. E a partir de todas as informações, cada área com a sua, referente àquela propriedade, naquele banco de dados, faz com que o seu trabalho consiga fluir de uma maneira um pouco mais, com certeza, mais eficiente. Mas acho que a grande sacada que eu acho que o sistema funciona, se a gente parar para pensar, eu acho que é essa forma de trabalho da Canoeste. Por quê? Por exemplo, como a gente faz em altos volumes, a gente tem um processo meio que pronto, né? E pra gente, não que seja muito fácil, não é isso. Mas quando você vai fazer, eu dou sempre o exemplo de uma outorga, mas pode ser outra coisa, né? Eles vão rir porque eu falo sempre da outorga, mas que é um trabalho burocrático. Fazer 10 no mesmo nível, você consegue dar uma celeridade, acho que é por isso que o produtor consegue criar esse processo de certificação. Porque muitas consultorias que fazem a questão de certificação chegam com uma lista de pendência e falam assim, Fábio, vai lá e resolve.
A gente faz um pouco ao contrário. A gente faz um pouco ao contrário. A gente absorve uma boa parte dessa relação e fala, produtor, só precisa fazer isso aqui que é a tua parte, que a gente não dá conta. Isso é muito bom, isso é muito fácil e eles gostam, né? Porque facilita demais. Eles têm que se preocupar com a produção. Acho que o dia a dia deles ali é a produção. E o que a gente poder contribuir com a parte de burocrática, a parte documental, acho que é esse nosso papel. Acho que é bem esse papel mesmo. Por isso que acho que a gente acaba trabalhando essa essência de ser o suporte que o cara precisa em todas as esferas, né? E aí, mais uma vez, seguindo nessa linha de discussão, voltando ainda na questão da sustentabilidade, a gente lembra que a sustentabilidade, a gente sempre fala que ela tem um tripé de trabalho, né? Que é a questão econômica, que é a questão ambiental e que é a questão social. Se tudo isso não fizer sentido de maneira que a atividade fique economicamente viável, a sustentabilidade vai embora pelo ralo, né? Não adianta nada a gente ter muita coisa para pagar e não ter recurso financeiro para isso. E aí a entrada desse projeto de certificação para vender créditos da Bom Sucro, na verdade, é justamente como uma das outras estratégias que a gente está colocando e incutindo na cabeça do produtor de cana, que ele tem outras oportunidades de renda dentro da produção de cana dele, que não seja única e exclusivamente a cana que ele entrega na unidade, que ele consiga gerar produtos além daquela cana que vai para moagem. Então as boas práticas têm um valor econômico. Com certeza. Atrelado a isso. Com certeza. Porque tem quem não faz. Na verdade, hoje já existem, são os pagamentos por serviços ambientais. E a produção de cana-de-açúcar é ESG na veia, porque é um produto sustentável economicamente, ambientalmente e socialmente. Só que tem que evidenciar isso. Evidenciando, vai surgir para o produtor rural novas possibilidades de receita, seja através do CBIOS, do Renovabil, seja através de pagamentos de carbono, de manter floresta em pé, ou APP em pé. Tem várias outras possibilidades que hoje estão caminhando, não estão plenamente implantadas, mas serão implantadas. Isso é uma vinda de mão única, viu, Amir? Só questão de tempo. Então, nós temos que pavimentar a nossa via para o produtor rural, nosso associado, estar apto a, quando chegar essas possibilidades, ter o acesso. Porque aquele que não tiver com a sua via pavimentada, ele vai ter as possibilidades, as oportunidades, mas não vai conseguir monetizar isso. Vai gastar um pouco mais de energia. Vai energia e dinheiro, né? Então é bom já começar agora, através de processos que a Canwest está desenvolvendo para ele, muito mais fácil. E a hora que chegar a oportunidade, ele vai estar totalmente apto para se monetizar e ter uma nova fonte de receita, que não só a venda da cana-de-açúcar, mas outras vendas atreladas à cana-de-açúcar. Essa parte de certificação é uma parte que o pessoal costuma... é muito difícil, é muito complicado, e a gente tem que começar a desmistificar isso e começar. Igual o Juliano falou, começar a fazer para a hora que chegar o momento da certificação, o momento de dar esse passo, grande parte das exigências que são necessárias, o produtor já se antecipe e já comece a fazer. Então, se ele consegue criar um cronograma aí de 2 ou 3 anos de adequações, a hora que ele entra nesse grupo de certificações que a gente está com esse trabalho, ele já está com grande parte do caminho andado e se torna simples a certificação. Porque ele tem que identificar como ele vai realizar essas boas práticas, né, Fábio? Eu acho que ele tem que ter o conceito do que ele pode fazer para ir caminhando para o processo de certificação. E esse ir caminhando é ir desenvolvendo na propriedade dele as boas práticas agrícolas, né? Por exemplo, um dos critérios básicos para boas práticas lá é a redução da quantidade de quilogramas de químico por hectare na produção de cana. E aí, como envolve a questão agronômica de manejo nisso? Cabe a orientação, é o nosso dia a dia, é nosso dever acompanhar. É como eu disse, a gente tem que acompanhar todo esse processo de produção de cana e ir colocando, né, na cabeça dele e colocando nos conceitos dele como que ele vai inserir essas boas práticas. Reduzindo químico é uma boa prática, inserindo o uso de biológicos é outra boa prática. Então, tem vários manejos que ele tem que ir introduzindo para ir buscando essa certificação. Uma pergunta, assim, rasa e crua. Atendendo todos os critérios de boas práticas. Microfone.
atendendo todos os critérios de boas práticas e considerando o modelo tradicional antigo de produção, que às vezes não atendia tanto aos critérios de boas práticas, o cara consegue ter boa produtividade? Consegue. Isso é legal a gente deixar essa afirmação no essa ar. mensagem, Sim, porque consegue. às vezes tem uma falsa ideia de que, tipo, vou mudar um pouquinho do lado de lá, do lado de cá, mas eu vou perder produtividade, eu vou perder... Pelo contrário. E é importante a gente passar essa verdade, né, essa máxima. Teve um caso aí que a gente veio acompanhando esses 12 produtores e Os a gente... produtores que estão se certificando Isso, que estão nesse grupo. Então vamos só fazer Nós estamos uma com esse introdução. Nós temos um grupo que começou o projeto de certificação de sustentabilidade e neste grupo já tem 12 produtores. 12 produtores inicialmente. Quem tiver interesse, procura a gente que a gente... Na nova campanha que vai... Coloca no próximo ano, no próximo grupo. E... Percorrendo as propriedades, a gente está fazendo um trabalho, o André que é o responsável, o André Pavan que é o responsável por esse projeto, ele que fica mais próximo ali da operação. Rodando com ele algumas propriedades, a gente conversou com um produtor, isso foi bem legal. E tinha 2 tratores na propriedade dele. E tinham 2 tratoristas. E ele estava para mandar um trator para revisão, porque de acordo com ele, o consumo de óleo diesel estava muito alto de um trator. Então ia ter que colocar o trator para revisão, porque o consumo estava alto. E conversa vai, conversa vem, e para certificação a gente precisa daquele certificado de manejo de máquina agrícola. Uhum. E, mas esse funcionário não tem o curso. E trocamos eles de tratores, então vamos trocar essa semana e vamos ver. Na verdade, não era a máquina que estava com problema, o tratorista estava precisando de um curso, uma tecnificação. Então, o produtor rural, ele optou por encaminhar esse funcionário para um curso do que colocar o trator na revisão, com certeza saiu mais barato. Então, você vê, são ações pequenas aí que a gente vê de gestão da propriedade, que a gente está junto com eles e acaba identificando esses probleminhas e dando a melhor solução. Isso aí é a governança, né, da sustentabilidade. Eu tenho ouvido, né, e lido e acompanhado, uma coisa que é bom a gente também deixar sempre bem claro aqui, o fato de o associado do produtor rural pertencer a uma associação de classe organizada nesse intuito, ele tem algumas vantagens com relação à certificação, alguns pontos. Isso seria bom vocês deixarem bem claro, porque as certificadoras, elas falam, olha, você tem uma associação que já dá essa assessoria jurídica, técnica, agronômica e de governança social, ele já tem alguns pontos, alguns requisitos que no mercado comum, de quem não é associado, ele teria que buscar isso sozinho. Por isso que ficaria mais caro para ele. Conceitualmente falando, uma parte da premissa básica da sustentabilidade é a perenidade do negócio. Sim. Então, assim, se o negócio tem risco de quebrar, ele já não é sustentável, né? Então, ele não consegue ter uma certificação porque ele não está organizado, a governança dele não está organizada desde em relação a custo de produção, entre outras coisas. E aí tem aquela máxima que às vezes o produtor não sabe nem quanto custa produzir a cana que ele vende, né? E aí quando ele tem acesso da associação a algumas ferramentas padrão que a associação já disponibiliza, automaticamente esses critérios ele já atinge. E acho que nem só isso. Eu vou te fazer uma pergunta que é engraçado. Você vai emprestar dinheiro. Vamos lembrar daquela máxima, quanto maior o risco, maior o retorno. Beleza? Uhum. Então, se eu vou emprestar dinheiro para alguém que tem mais risco de pagar, a taxa de juro tem que ser maior. Mais risco de não pagar, mais risco de não pagar. E se eu vou emprestar dinheiro para alguém que não tem tanto risco, que está com o negócio perene, certificado, que está economicamente ativo e viável dentro dos padrões de governança, o risco de acontecer um problema financeiro ali é minimizado. Então, se quanto maior o risco, maior o retorno, quanto menor o risco, menor o retorno. Quando esse cara vai ter acesso a financiamentos e ele tem um certificado de que ele está dentro das normas, seja contábeis, financeiras, de custo, entre outras coisas que a certificação exige. Trabalhistas. Ambientais em geral. Então, com todos esses riscos já mitigados e garantidos dentro de um certificado que ele está tudo ok, o risco de dar um BO naquele negócio é minimizado. Sim, com certeza. Automaticamente ele ganha uma outra possibilidade que é pegar dinheiro mais barato.
né? Tem algumas instituições que já estão fazendo essa diferenciação, se o cara é certificado ou não, ele já entra como um atrativo para ter uma Esses taxa produtos menor. já existem em alguns bancos, inclusive os bancos cooperativos já tem esse produto, no Bradesco, EBN, não é propaganda, mas a gente vem acompanhando alguns bancos preocupados com essa questão, e não é preocupado, são demandados pelo próprio Banco Central. Você tem que prestar dinheiro mais barato, em tese, para quem Não tem risco. não tem risco. E esses têm os produtos próprios de cada instituição financeira do mercado privado brasileiro e internacional, viu? Então, essa é uma coisa que o Banco Central do Brasil, inclusive, queria falar como notícia aqui, ele está pressionando fortemente o sistema financeiro nacional para fazer esses produtos. E já existe no mercado hoje por conta disso. É porque precisa de estímulo, né? E tem a própria questão, né, Almir, que o produto, o que ele está produzindo, pode ter um valor agregado, né? Sim. Muito, muito diferenciado, né? Sim. E no futuro isso vai valer mais, né? Ele vai ser melhor remunerado, não vai? Vamos pegar uma parada aqui, ó. Beleza, o produtor que você atende lá, né? O produtor que não faz parte de um sistema de sustentabilidade, o produtor que faz. O produtor que não faz parte, ele vende a cana e recebe pela cana, certo? Certo. Agora, o produtor que faz parte de todo um sistema de arcabouço de outras oportunidades de renda que envolve a sustentabilidade e certificação. Ele vende a cana e recebe da usina a cana. Ele tem a questão do bom sucro, que vai ter um adicional Tem. na receita. Tem RenovaBio. Isso que eu queria chegar, que tem um diferencial. O RenovaBio, ele precisa ter uma série de informações para ser elegível, para poder entrar no grau primário, para ter mais uma oportunidade de renda atrelado às práticas que ele tem na fazenda, no sistema de produção de cana dele. Então, é mais uma fonte de renda. No futuro, prestação de serviço ambiental. Então, você vê que ele vai diversificando as oportunidades de receita de um negócio. Vai criando valores, né? Ele vai criando valores monetários do negócio dele, né? O mercado cada vez mais pede isso, né? E o produtor, a preservação, a gente já sabe que é fato, que o produtor, grande parte aí, faz a preservação da maneira correta, ele precisa ser remunerado disso. Então o mercado vem se regulamentando para isso. Essa é uma discussão que tem, né? O produtor ele faz ele tem um custo para manter essa vegetação nativa da propriedade dele, que é só dele esse custo. E o meio ambiente, a vegetação, ela é considerada um bem de todos. Então, na verdade, ele tem um custo particular para manter um bem para todos. Isso aí é uma regra do direito ambiental, da Constituição. Só que o mercado já vê hoje possibilidades de remunerar, ajudar, na verdade, esse proprietário rural que tem vegetação nativa em sua propriedade, que mantém ela sozinha, com custo próprio, remunerá-lo de alguma certa forma para ajudá-lo nessa missão, que é uma missão constitucional de, por exemplo, pega um fogo sem querer, pega um incêndio na mata dele. Não é a sociedade que vai lá recuperar ela, é ele sozinho. É de via conta, né? Ele tem que fazer e ele é fiscalizado custo, por né? isso. Então é uma obrigação, a gente fala, é próprio terreno, é decorrente do imóvel, de quem tem imóvel. É injusto, mas é legal, é constitucional. Contudo, hoje o mercado já está criando instrumentos para auxiliar essas pessoas que cuidam da vegetação, da flora, fauna, que são esses pagamentos por serviços ambientais. Porque ele cuida disso e o bem é para a sociedade em geral. Mas o custo é só para ele, por enquanto. Bom, caminhando aí nesse monte de coisa que veio, a gente... Vamos tentar fazer o ar-condicionado. Vamos tentar fazer um bem bolado sobre o que poderia vir ainda para cá, para essa mesa. Da sua área, Fábio. Agora, nessa época de seca, acredito que a parte de incêndio é uma parte que demanda bastante, né? Então, acho que a gente pode fazer um podcast voltado aí para divulgação da portaria, que regulamenta os critérios de boas práticas agrícolas para evitar multas e também incêndios. A parte da Bom Sucro, acho que desmistificar Bom Sucro seria bastante interessante. Divulgar também nosso trabalho de águas, regularização para águas, cadastro ambiental rural, como o Gelo falou, saiu uma
regulamentação ontem, falando que tem um prazo de adesão agora ao PRA, que ficou para 31 de dezembro desse ano. Então temos bastante assunto aí para estar discutindo e trazendo para essa mesa. Bom, da minha área, eu acho que a gente tem assuntos sensíveis que envolvem a questão da revisão do Consecana, que eu acho que é uma área que está sendo bastante explorada ultimamente. A gente tem, assim como o setor se desenvolveu, criou-se outras oportunidades de renda através da cana-de-açúcar e outros produtos, né? Acho que teria que ter ajustes para que essa participação retome aos produtores de cana. Acho que a revisão do Consecana é um ponto bacana para a gente trazer para essa mesa. A gente vai ver um convidado aí para vir falar disso e a gente bater um papo em relação a isso. A questão do RenovaBio. A gente sabe que o projeto de lei está rodando, falando da participação do produtor em torno de 80% da receita do CBio. Né? É legal, essa parte de RenovaBio, os produtores têm bastante dúvida mesmo. Eu acho que esse é um assunto que a gente vai precisar abordar e abordar de uma maneira mais incisiva, porque tem muitas dúvidas em relação a isso, sobre a participação, a necessidade, o que é, o que não é, né? O que é o RenovaBio, o que não é o RenovaBio. Explicar um pouco o andamento do projeto de lei, o que impacta a aprovação disso na Câmara. A gente tem que, infelizmente, é uma realidade nacional. A gente sabe que a questão do legislativo, como impacta na atividade do produtor de cana, né? Acho que isso é importante a gente trazer. Questões de custo de produção, acho que também é um outro ponto para a gente trabalhar. A gente nota que do ano passado para cá a gente teve uma queda de preços de insumos, né, Alessandra? Sim, significativo. Acho que esse é um ponto da gente abordar também no podcast. Eu acho que é isso que o pessoal pode esperar para o desenrolado dessa temporada aí. Juliano? Da nossa área, a gente trabalha muito de forma preventiva e também contenciosa. Contenciosa como? Quando sai alguma demanda governamental que vai impactar o produtor rural, a gente vai falar logicamente dela, né? Ou seja, por exemplo, aconteceu ontem um caso aí que prorrogou o PRA. A gente vai falar. Nós temos agora em outubro, em agosto, a questão do ITR com algumas alterações, que é imposto territorial rural, que o produtor tem que pagar. Vai ter uma reforma tributária aí que deve sair esse ano também e vai causar alguns impactos no setor. A gente pode voltar a falar isso aí, um impacto talvez não muito bons, né? De aumento de carga tributária, mas a gente está acompanhando, vai falar sobre isso. Um outro assunto que é muito comum a gente falar com a questão ambiental é a questão dos incêndios, que hoje é uma questão legal, regulamentada, já podemos falar o mais rápido possível, porque agora começa a estiagem mês que vem já, para a gente é período seco e é altamente de incêndios, e preparar o produtor rural para ele observar as normas e não ser autuado. É uma questão que agora tem que falar recentemente. As questões de contratos que vão ser feitos, contrato com RenovaBio, contrato com usinas, que vai passar por algumas alterações e adequações. Então a gente tem um vasto mundo para falar sobre o que vai impactar o produtor rural de cana-de-açúcar. Isso ao longo do ano, a gente vai, quando necessário, voltar aqui a esse canal e... Aproveitando o gancho do Juliano sobre o tema de incêndio, nós estamos realizando nas filiais as reuniões de PAN, do Plano de Auxílio Mútuos regionalizados. O jurídico está indo, a parte ambiental também, nós estamos reunindo os produtores para unir que realmente quem faz ali o combate, com o apoio das unidades industriais, também dos produtores, que tem caminhão bombeiro, aquele produtor que está no dia a dia no campo, então convida os produtores para estar participando dessas reuniões que a gente está fazendo em todas as filiais. Tá, e da sua área, Lê? Na minha área, eu gostaria de trazer para discussão, agora com a safra em andamento, né, as colheitas sendo realizadas, o controle dos fenóforos, que hoje é a principal praga, né? Eu acho que é um dos principais desafios aí de quem produz cana, é o controle dessa praga. Eu gostaria de falar sobre os polos de mudas, né? A Canoeste teve uma ação bem interessante, nós instalamos 4 polos de mudas, com o intuito de fornecer muda, principalmente para o pequeno produtor a nível regional. São materiais diferenciados que vão estar à disposição em fevereiro, março de 24. Então, eu acho que cabe a gente falar e aí a gente dá um link com o manejo varietal, que também é muito importante, e trazer um assunto muito interessante que está muito ligado a boas práticas agrícolas, né? E está aí um boom aí, não só
na cultura da cana, mas em outras culturas, que é o uso do biológico, né? Para a gente discutir mais como é essa prática e como realizar de forma eficiente essa boa prática agrícola. Bom, pessoal, eu acho que para o programa piloto a gente teve bastante sucesso. Acho que a equipe conseguiu decorrer sobre bastante assunto produtivo. Eu acho que fica aqui, nesses últimos 2 minutos aí, um gostinho de uma previsão do que vocês poderão ter nessa próxima temporada de podcast. Eu acho que o podcast é para ser essa questão informal, da pessoa poder ouvir enquanto está dirigindo, enquanto ela está indo para a fazenda, enquanto ela tá pegando informação de conteúdo, informação bacana para colocar em prática para melhorar o seu dia a dia e melhorar a produção. Como eu disse, a Canoeste, muito embora uma associação de 78 anos, é uma associação de 78 anos extremamente atualizada, né? Então, acho que essa questão do podcast é mais um canal para a gente chegar no nosso produtor e levar o que a gente tem de melhor, que é acesso à informação e o que há de melhor para ele poder produzir, né? Acho que esse é o principal foco. Eu agradeço, nós agradecemos aqui a todo mundo que nos acompanhou desde o início, né? Eu não tenho ideia de quanto durou o episódio. A gente também... 1 hora? A gente pede desculpa que foi o primeiro. O primeiro tava todo mundo nervoso aqui, né? Muito, mas a gente vai melhorando. Eu acho que é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, gente. Até a próxima.